um salmo dedicado a Davi, um salmo de Davi, na verdade dedicado a Deus, né, a autoria de Davi, diferente do Salmo 35, que a gente viu lá aquela questão da guerra, uma guerra entre o bem e o mal, vamos dizer assim, uma guerra espiritual. O salmo aqui é mais contemplativo e teológico. Então, o que que nós vamos ver nesse salmo? O, a corrupção do ímpio, de 1 ao 4, igual o Salmo 1, a grandeza, essa é a natureza do pecado, né? A grandeza do amor de Deus, o verso 5 e 9, que vai falar sobre os atributos de Deus, e é o centro do salmo, e o final, uma oração de proteção no verso 10 ao 12, que é o que a gente sempre aplica na nossa vida. Então, vamos ver isso, salmo aí. Verso 1. Então vamos lá. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há o temor de Deus diante dos seus olhos. Então, sabe quando a pessoa fala assim, eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Quem sou eu para isso? Mas às vezes o nosso coração fala, você não vai conseguir, né? Eu não consigo parar de fazer isso, mesmo sabendo que é errado. Eu não consigo, não consigo. É, é, é o sopro do diabo na nossa mente, falando que a gente não é capaz daquilo que a gente já entendeu, que Deus já nos deu a vitória. Deus sempre nos dá a vitória, né? No hebraico ele usa assim, né? Nenhum pecado, que pechar é pecado, né? O ímpio lá, Larash. Então, o que traz o verso 1, e é interessante, é essa, pensar que há no coração do ímpio a voz da transgressão. E ele fala da rebelião consciente. É exatamente o que a gente acabou de falar, né? Eu sei que eu estou errado, mas eu acredito que eu não consigo vencer. Quando Deus já nos deu a vitória, o que nós precisamos falar? Eu já venci em nome de Jesus. Eu sou. E uma vez eu vi uma mensagem do pastor José Prince, ele falou assim que toda vez quando tiver isso, você tem que declarar na sua mente e na sua alma: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. E isso era muito importante porque isso vai nos dando a consciência que nós já fomos libertos é, daquilo que nos engana. E o pecado, é legal que Davi ele usa aqui, é porque ele também ouve aquelas vozinhas, aqueles pensamentos. O pecado aqui, ele se apresenta como uma voz interior. Quantas vezes eu me peguei, né, com a mente muito solta e às vezes acreditava que esses pensamentos eram meus mesmo. E na verdade não é nosso pensamento, mas o diabo soprando na nossa mente para acreditar que aquilo era nosso. Não, eu realmente penso em besteira, ou meus pensamentos me prendem aqui, e, e é uma luta, há uma intencionalidade. Eu fazendo a devocional, eu sempre faço antes de começar, e aí eu estava colocando exatamente, né, no devocional do pastor Calito, e lá tem aquele espacinho, como eu falei, de intercessão, de oração, e eu colocando lá essa questão da fidelidade com Deus. Todos os dias eu ponho para eu lembrar que eu sou fiel ao Senhor. Porque no meio da luta a gente até esquece. Aí Davi ele já começa colocando eh, no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem destacada. A maior mentira do diabo é essa, né? Quantas vezes, assim, nos permitimos errar achando que ninguém vai saber. Mas a questão não é ninguém saber, a questão é Deus saber.
E às vezes aí é onde entra o temor de Deus. Não está relacionado às pessoas, está relacionado ao temor de Deus, que às vezes nos engana o mundo e às vezes a gente esquece desse temor. E o diabo sempre vai dizer o quanto você. Você sabe que mais a massageia, quem mais massageia nosso ego é o diabo. Ele sempre vai dizer: Nossa, você não merece isso. Nossa, coitadinho de você. Esse não te merece, aquela não te merece. Não, ninguém te entende. Coitadinho de você. Não, não pode isso, não pode aquilo. Eles não gostam de você. O diabo sempre vai vir com essas mentiras. Você é tão bom, você é tão perfeito. Você faz tudo direitinho. O diabo é nosso maior amigo da mentira. E ele sempre vai trazer isso no nosso coração, a insatisfação. Eu creio que essa é a palavra, insatisfação. E os olhos sempre vêm, né, lisonjear. Foi assim com Eva, foi assim com Adão, foi assim com Sansão. O diabo sempre vem. Davi traz a ideia que o ímpio se engana, né? Não vê o próprio pecado ou não quer ver o pecado. A gente às vezes não quer aceitar. Quantas vezes eu vivi assim de não aceitar o meu pecado, mesmo sabendo que era pecado? Só a misericórdia de Deus para transformar a minha vida e mudar aquilo que não é certo, incomodar. Sabe aquele incômodo que fica lá, uma voz quase sussurrando de tão baixa que tá, e Deus falando: não, não se engane, filho. Pecado é pecado. Muitas vezes eu orei para Deus, para pedir para Deus, Deus traz a consciência de pecado na minha vida. Porque muitas coisas eu nem tenho consciência que é pecado. É assim como Davi, que fala, sondem em vez de há em mim algum pecado, eu tenho orado assim, Deus traz consciência de pecado, gera temor no meu coração, para não envergonhar o teu nome, para não fazer parte das mentiras do diabo. O verso 3 e aí é importante, né? Vamos ler só Romanos, acho que dá, Romanos 3,18. Romanos 3,18. Romanos capítulo 3,18. Quando a gente leu do ímpio lá, né? Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ah, Romanos é um negócio. Você pode voltar para trás um pouquinho, Gustavo? Isso, né? Mais um pouquinho. Verso 12, eu acho. Isso. É o texto que a gente sempre fala, o verso 11, por favor. Isso, 10, aí tá bom. O 10, ó. É o texto que a gente sempre usa. Isso é para todo mundo. Não há um justo, não há um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, sem exceção, todos se extraviaram. Ah, não, não, todos. A humanidade inteira se extraviou. E a uma se fizeram inúteis. Nós perdemos a utilidade diante de Deus. Não há quem faça o bem. Não, não há. Não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urde engano, veneno e víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Aí continuando. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso somos nós, eu e você. O que mudou então? A salvação em Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, Romanos 6,23. Então Deus mudou. Esse era o nosso destino. Esse era eu e você. E aí Deus muda isso aí. Vamos lá para Deuteronômio 29:19. Deuteronômio 29:19. Deuteronômio 29:19. O verso 19. Ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo:
terei paz, ainda que ande na perversidade meu coração, para acrescentar a sede e a bebedice, né? É, ninguém. Essa é a mentira do diabo. Não tem como. O Senhor não quererá lhe perdoar, antes fumejará a ira do Senhor, o seu zelo sobre o homem, e toda maldição escrita nesse livro. Não adianta eu errar e pecar e achar que vou ter paz. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Sempre, sempre. Vai ser uma vida de migalhas. A verdade é essa. Eu e você precisamos sempre ter uma posição diante de Deus. Abrir mão mesmo do que é errado, mesmo que o nosso coração grite contrário. Então, Davi, ele traz isso. É bem legal isso. A, a, o verso 3 voltando lá, né? Que nós lemos, a palavra da sua boca são malícia, dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. Ou seja, a iniquidade, ela vem, né? Através da malícia, os olhos, esse é um todo, né? Traz esse engano. O pecado que está interno se manifesta na fala, muitas vezes, nos gestos, né? A, o Espírito Santo sempre vai falar, nesse ano, a igreja está com um propósito, né? A igreja da cidade, como ser como Jesus. E acordar todos os dias e pensar, como eu serei como Jesus hoje? Me ensina a ser como o Senhor. E isso é legal, porque traz uma intencionalidade, não é algo assim, mas você já não devia ser assim sempre? Com certeza, deveria ser. Mas não quer dizer que a gente consegue, ou eu consigo. Não posso falar de você, eu posso falar de mim. Então, todos os dias eu tenho que me lembrar que eu tenho que ser como Jesus, para não pecar contra Deus. Não que eu fique pensando só no pecado, 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 mas sim na graça de como agradar a Deus, de como viver uma vida na presença do Senhor. Esse é o propósito maior nosso, viver uma vida com o Senhor. Vamos lá em Jeremias 4:22. Jeremias capítulo 4:22. Jeremias capítulo 4:22. E ele diz assim, né? Deverás, o meu povo está louco. Deveras, o meu povo está louco. Já não me conhece. São filhos nessos e não inteligentes. Não são sábios, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Nem precisa dizer, né? O povo de Israel, ele sucumbiu toda a graça e a verdade do Senhor. É, Israel está lutando com as armas do diabo hoje, lutou no passado e está lutando hoje, infelizmente. Achando que a força do braço dele, pelo Deus da guerra, é mais forte do que a presença de Deus. O testemunho da graça que eles desconhecem, e hoje, infelizmente, Israel só conhece a força. Vamos matar tudo, vamos todo uma jihad, né? Uma guerra santa. Todo mundo é ímpio. Nós somos eleitos por Deus. Isso a gente já estudou em Apocalipse, Daniel. Não se discute o trato de Deus com Israel, é um trato diferenciado. Mas amém. É Deus e eles. Não quer dizer que nós devemos apoiar o que é errado. Devemos tomar cuidado com relação a isso. A nossa luta não é contra carne nem sangue, diz a palavra de Deus. O que nós servimos a Jesus, a igreja de Cristo. Não servimos Israel. E isso é bem claro. Nós estamos aqui por Jesus, não por Israel, ou por qualquer outro povo ou nação. Nós estamos por Jesus. E esse Jesus está para salvar as nações.
os povos. Eu acho isso tão lindo, creio que esse é o nosso maior propósito, ganhar vidas para Jesus, restaurar casamentos, restaurar vidas, transformar corações, mudar corações, abrir mão da religiosidade e viver uma vida plena e santa com o Senhor Jesus, não julgando, não condenando, mas levando a graça e o amor de Jesus, orando, intercedendo, falando do amor de Jesus, vivendo uma vida diferente. Esse é o propósito. E aí Davi termina essa primeira parte no verso 4, voltando no Salmo lá, ele diz assim, né? No seu leito maquina perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. Isso é triste, né? A pessoa maquinou, planejou e, e achou que planejar é, é, o pecado aqui não é um pecado impossível, não aconteceu do nada. Ops, sabe aquele negócio que você nem pensou? Aqui não, já vem maquinando, maquinando, planejando, orquestrando, aí já não tem mais jeito. Aí só pecar. Deixou a carne falar mais alto e a carne venceu. Mas não quer dizer que ela tem que vencer sempre, porque se fosse assim, a gente não precisava estar aqui, né? Não se sinta agora condenado. Jesus te ama, ele tem algo novo para a sua vida, para a minha vida. Jesus nos ama não tem limite. Se eu me sentisse culpado sempre é, e não visse saída, não teria motivo para estar aqui. Se não tivesse esperança de Deus transformar, mesmo depois que eu já errei, conhecendo o Senhor Jesus, viver uma graça nova de Deus. Talvez não seja como você sonhou, eu sonhei, mas é porque ainda o nosso coração não está totalmente ligado a Jesus. Eu tenho visto isso a cada dia. A minha satisfação só vai ser completa quando o meu coração estiver totalmente em Jesus. Quando eu tiver sede e fome do amor de Jesus. É, e aí ele termina isso, que é o resultado, como Paulo fala, né? Você orquestrou, pensou, 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 chegou uma hora que o pecado nasceu. Provérbios 4:16, vamos lá em Provérbios 4:16. Provérbios é bem legal, e ele traz isso, Provérbios 4:16, em mente. É, ah, pois não dorme se não fizer o mal. Ah, ah, o verso 15 ele diz assim, ó, evita, falando do ímpio, né? Aquela questão da amizade. E não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dorme, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. Então, cuidado, né? A gente tem falado muito isso. Toda pessoa que incita o ódio não é de Deus. Não é a pessoa certa para eu e você andar. As pessoas, sabe aquele isqueirinho que chamam hoje, meus alunos chamam, o isqueirinho lá que fica toda hora, olha, falou mal de você, olha, fulano está falando de você, olha, não sei o quê, ninguém te ama, olha, cuidado com isso. Cuidado. Fala, gente, pelo amor de Deus. É. Mas aí Davi muda, ele fala assim, essa parte do ímpio, tudo, e aí Davi muda e ele traz essa questão da grandeza de Deus. A segunda parte é a grandeza de Deus. Esse é o coração do Salmo. O verso 5 ele fala: Na tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. Então, o rechete aqui, o amor real, o cáris, a benignidade, o cáris, no grego, a graça, o amor de Deus é leal. Eu tenho uma aliança com Deus. A benignidade traz essa ideia de aliança também, de graça. Cara, eu vou abençoar você, porque essa graça chega até o céu, até a bênção de Deus, a sua fidelidade, emuná, emuná, fidelidade. É fé do grego pistes,
Ser fiel é ter fé, né? Esse recede de Deus, o amor que não quebra a aliança. Acho isso tão lindo. O amor que não quebra a aliança, recebe. Ah, Davi traz isso. Aí ele chega, né? Continuando, verso 6. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Então ele põe ali a palavra de Deus indo do céu ao inferno, vamos dizer assim, e não tem como ser mudada, nem no céu, nem no inferno. Tua justiça é como os montes, ou seja, vai para o lugar mais alto. É justiça de Deus, descer da quete, descer da cá, né? É justiça de Deus. E o Teon, abismo profundo, é algo lá nas profundezas. Deus lançou, como diz o profeta, os nossos pecados no fundo do abismo, lá no oceano, no mais profundo, e nos perdoou, e não se lembra mais. Caiu no mar do esquecimento. Ontem eu vi uma ministração, pastor Max, mesmo ele falou assim que quando seu pé esquerdo pecar, o pé direito tem que estar se arrependendo, para você não seguir o caminho do pecado. Então, pecou com o pé, já se arrependa com o outro, ou seja, dobre o joelho. Pecou com a esquerda, dobre a direita. E isso é bem legal, porque muda o nosso coração, muda a nossa visão. O verso 7, ele diz assim, como é o verso mais profundo, tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Quase eu esqueci aí. Gente, a criação de Deus, os homens e os animais. Tudo aquilo que Deus criou, ele traz a justiça dele. Aí o verso 7, como é precioso, ó Deus, a tua benignidade, por isso seus filhos, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, pedem proteção a Deus, refúgio de Deus. Quão preciosa é a benignidade de Deus, tem valor, algo precioso e valioso. E lógico que o refúgio aí, como Jesus falou, que ia ser agora como uma galinha que junta os pintinhos. Ei, Israel, Israel, que faz sofrer, que mata os profetas, que não acolhe as viúvas nem os órfãos. Triste isso, né? Triste isso. A sombra das suas asas, proteção divina, como o Salmo 91, que a gente vai estudar. O verso 8 ele traz essa ideia ainda, né? Fartam-se de abundância na tua casa, intimidade com Deus. Senta na minha mesa e come. Eis que estou à porta e bato, e quem abrir, cearei com ele. A gente leu isso em Apocalipse. Fartam-se de abundância na tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Lembra lá da água da vida, que a mulher lá do poço samaritano, ela falou, Jesus fala, se eu lhe der da água de beber, nunca mais terá sede. Ou o rico, da parábola do rico Lázaro, fala, pede para Abraão, pai, molhar, pai Abraão, pede para Lázaro molhar o dedo na água, que é Cristo, e refrescar a minha alma. Que você tenhamos sede de Deus, sede. Como a corça suspira, assim a minha alma, buscando a água da vida. O verso 8, fartam-se de abundância na tua casa, e na torrente das tuas delícias lhe dá de beber. Então, Jesus é a nossa fonte que nunca cessa, e nós vamos nos fartar da abundância da vida, da água, né? Essa de gordura mesmo, fartura. E esse rio que nunca acaba, que a gente viu no Apocalipse, que desce um rio do trono de Deus. Deus só não protege, ele satisfaz. Isso que é mais legal. Mata a nossa insatisfação. É como beber água e falar, nossa, saciei minha sede. A sede que me era gerada pelo pecado foi saciado pela graça de Deus. Acho isso tão bonito. Pensei agora mesmo. E é algo de Deus.
A sede que é gerada pelo pecado é saciada pela água de Deus, pela graça de Deus. Vou até anotar. Muito legal. Ah, Deus sempre tem algo legal para nós. Então ele traz essa luz, luz, revelação, a fonte da vida, né? Mekol Shaim, fonte da vida. E essa luz que nos traz revelação da vida espiritual, a gente chega na terceira parte aí, eu vou correr, né? A oração final, verso 10, 12. O verso 10 diz assim, né? A, o verso 9, né? Deixa eu ler o 8, acho que nem li. Assim. Fartam-se de abundância na tua casa, na torrente das tuas delícias lhes dá de beber, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. A lâmpada para os meus pés é os teus caminhos, o Salmo vai dizer isso. Aí o verso 10 continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Prolongar, né? Continuar, algo que não terminou. E eu acho que continua a tua benignidade, ou seja, continua desenrolando o que é seu. Davi pede a continuidade da graça. E aí chega no verso 11, né? Não me calque o pé da insolência, nem me repita a mão dos ímpios, não me repila a mão dos ímpios. O orgulho, né? Calcar aí o pé da insolência, o orgulho. O orgulho precede a queda. O maior perigo da nossa vida não é só o inimigo externo, é o orgulho. O orgulho é um veneno. Deus que me perdoe. Maldito seja. E aí, o verso 12. O que nos leva à queda é o orgulho. Não, não vou cair, não vou cair. Não, isso não acontece comigo, isso é só com os outros, só com os outros. Já era. Não, eu estou livre disso. Né? E aí o pecado já está ali, massageando o ego. É uma pena isso. O verso 12. Tombaram as ombreiras da iniquidade, estão derruídos e já não pode levantar-se. Então, no final, Davi fala o resultado, né, de uma vida que se desviou do caminho do Senhor. Ali caíram que praticam a iniquidade, né? O destino do ímpio já é determinado por ele mesmo, não é um negócio de acusar, não precisa. Se você não for ajudar, não pode atrapalhar, não é aqui para dizer, ó, você está errado aqui e ali. Nós não estamos aqui para dizer o erro, nós estamos aqui para dizer, eu quero te ajudar a levantar. Não me importa onde você errou, eu quero estender a mão até você. Eu quero te ajudar a levantar. E você me ajude a levantar também. Então, o Salmo traz isso, um contraste entre o ímpio e Deus. O ímpio traz o engano, as trevas, a maldade e a queda. Deus traz a fidelidade, a luz, o amor e a vida. Grave isso, né? Já é um escopo aí do Salmo. E aí ele traz de novo aquele quiasmo, né? Uma forma de espelho. A, B, C, C, A, que aí aqui ele fala o A é o pecado do ímpio, verso 1 e 2, a maldade ativa 3 e 4. Aí ele muda o C, o amor e a fidelidade de Deus, 5 e 6. Aí ele o C de novo, a provisão da vida 7 e 9, o pedido de proteção 10 e 11 e o verso 12 a queda do ímpio. Então, o centro é o caráter de Deus. As palavras-chave aí, que eu anotei aqui, o amor fiel, a fidelidade, a luz e a vida. Esses formam a base teológica aí desse salmo. Então, se eu pudesse aplicar na minha, né, Dalit, que significa porta, passagem, né, Aleph, Gim, Bet, Dalit, a quarta letra do alfabeto hebraico, ele representa uma porta. Passa por ela, muda a estação, começa um caminho novo em Jesus nessa manhã. Né? O ímpio segue o caminho da destruição. Eu e você devemos seguir a porta que nos leva à luz. Então, só para concluir aí, o pecado começa dentro de nós, não vem de fora.
Não se engane. Ah, não, eu vi alguma coisa que não devia. Não, esquece isso. Está lá dentro de nós. O ímpio vive um auto-engano, acreditando que o pecado sempre vem de fora. O pecado nasce no nosso coração. Mas Deus é infinito em amor e fidelidade para nos libertar disso. Essa é a verdadeira vida do cristão, está na luz de Deus. Se o ímpio vive nas trevas de si mesmo, o justo deve viver na luz, que vem da fonte, que é Jesus. Amém? Ó Deus, obrigado, porque independentemente da nossa vida, o Senhor nos mostra o caminho da luz. O Senhor é como um farol que ilumina a nossa vida, que mesmo em trevas, o Senhor marca um lugar que devemos seguir. Que neste dia, Deus, possamos seguir esse caminho e não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. E coloque vidas perto de nós, que nós possamos estender as mãos e ajudar elas a levantarem e andar no seu caminho. Perdoe, ó Deus, nossas iniquidades, perdoe os nossos pecados, livra-nos das tentações, perdoe aquilo que não é teu na nossa vida e nos faz uma nova vida neste dia, um caminho novo, possamos escolher nesse dia. Eu escolho o caminho da tua luz, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus, obrigado pela honra de estarmos juntos nesse dia de segunda-feira e que Deus ricamente abençoe a sua vida nesse dia ensolarado de outono aí.